Bom, voltamos então com a nossa segunda aula de biogeografia com foco em geobotânica. Na aula passada nós já vimos aí as principais vegetações arbóreas, as principais florestas. Vimos a floresta tropical e equatorial, presente aí nos climas tropical e equatorial úmidos. Vimos também a floresta temperada, uma floresta típica, uma vegetação arbórea típica do clima temperado úmido, uma vegetação muito bonita, muito colorida. Vimos a floresta boreal ou taiga, presente em climas frios, uma vegetação arbórea bastante homogênea, formada pelos pinheiros. Vimos a importância das áreas florestais, principalmente a importância das árvores, a mata ciliar. Quando a mata ciliar ela é desmatada, nós temos o problema aí do assoreamento, que é o rio ficar cheio de terra, cheio de sedimento, porque a chuva vai cair com força, vai causar erosão, e esse material vai se acumular nos rios. Bom, agora vamos ver as estepes e pradarias. A maioria dos autores trazem essas duas vegetações como a mesma coisa, como sinônimas. São vegetações herbáceas, ou seja, gramíneas ou rasteiras, típicas aí de regiões de climas marcados por uma estação seca prolongada. Então, esses climas que têm uma estação seca prolongada e onde se desenvolve essa vegetação de baixo porte, damos o nome de estepes ou pradarias. Porém, tem autores que trazem as duas como diferentes. As pradarias com vegetações, todas duas aí herbáceas, ou seja, de baixo porte. Porém, as pradarias, vegetações com pouca pluviosidade. E as estepes, com menos pluviosidade ainda. Quase um deserto. Quase uma vegetação de deserto. A imagem aí típica das pradarias. Uma vegetação desse capim bem rasteiro, uma vegetação chamada de gramínea. A tundra é uma vegetação típica das regiões de clima polar. Durante alguns meses do ano, o solo ele fica sem o gelo e aí se desenvolve essa vegetação rasteira formada de líquens, algas, musgos, chamada tundra. Temos também a vegetação de deserto. As áreas desérticas podem ser classificadas como quentes ou frias. Então, nos desertos frios temos a tundra e nos desertos quentes, ou seja, deserto aí, área com pouquíssima pluviosidade. Nos desertos quentes, destacam-se as espécies vegetais que eliminam as folhas, chamadas caducifólias, e principalmente as xerófitas ou xerófilas, como os cactos, vegetações adaptadas a ambiente com pouca pluviosidade ou pouquíssima pluviosidade. Outra vegetação também é chamada vegetação de montanha ou vegetação de altitude. Basicamente, nas partes mais altas, ela é uma vegetação rasteira, herbácea ou gramínea. É bastante diversificada, pois varia de acordo com a altitude. Essa variação acontece porque, na medida em que a altitude aumenta, a temperatura e a umidade diminuem, fatores que contribuem para impedir o desenvolvimento de árvores de grande porte. Por isso, pessoal, que a vegetação de altitude ou vegetação de montanha é uma vegetação herbácea, predominantemente gramínea ou rasteira, como a gente observa aí na imagem. É uma vegetação de montanha ou vegetação de altitude. Outra vegetação é a chamada savana, uma vegetação típica do clima tropical, com uma estação chuvosa e outra estação seca. Aqui nas imagens vemos a savana na África e no Brasil a savana, por excelência, damos o nome de cerrado. E percebemos que
que no Cerrado brasileiro, há uma quantidade maior de plantas, principalmente de plantas herbáceas, pelo fato de não termos aqui animais de grande porte. Como vemos aqui na savana africana, praticamente não temos uma vegetação herbácea, por conta aí da fauna, de uma grande diversidade de animais que consomem essas plantas. Então, temos a diferença aí entre as duas. E, basicamente, nas savanas, as árvores têm troncos tortuosos e folhas resistentes, aspectos que resultam da adaptação às queimadas naturais. E cabe também salientar que a savana é uma vegetação predominantemente arbustiva. Não é nem de árvores, não é uma floresta e também não é totalmente gramínea, rasteira, mas essas árvores aí pequenas que a gente chama de vegetação arbustiva. Numa classificação geral também das vegetações, cabe salientar que a caatinga brasileira se enquadra como uma vegetação também dentro do espectro da chamada savana. Aí a imagem típica da savana, em sua vegetação arbustiva e herbácea. Aí árvores da savana no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia. Uma paisagem muito bonita. Vegetação mediterrânea típica do clima mediterrâneo. Não existe só na região do Mar Mediterrâneo, mas em outras partes do mundo. É formada por diversas espécies vegetais, como oliveiras, carvalhos, pinheiros, eucaliptos. E esse clima chamado Mediterrâneo, ele é bem interessante. O inverno é muito frio e é onde predomina a chuva. E já o verão é quente e seco. A imagem típica da chamada vegetação mediterrânea. Vegetações litorâneas. Aqui nós temos a chamada restinga, o mangue. Vamos ver um pouquinho sobre elas. Os mangues são espécies vegetais encontradas nos manguezais, que são um ecossistema localizado em regiões litorâneas, com um ambiente formado por uma água salobra, resultante do encontro da água doce dos rios com a do mar, o que torna esse lugar um espaço sensível ao equilíbrio entre esses dois cursos d'água. E as árvores do mangue, elas têm essas raízes laterais como estratégia evolutiva para poder se fixar nesses solos aí, que são solos muito pastosos, solos moles. A restinga, por sua vez, é composta por formações vegetais que habitam terrenos arenosos de praia, nas zonas costeiras. A vegetação apresenta elevada resistência à salinidade, à escassez de água doce e aos ventos intensos. Em geral, as espécies vegetais são do tipo rasteiro. Então, aqui, imagem típica da chamada restinga, essa vegetação rasteira. E aqui, a vegetação do mangue, com as árvores aí com raízes laterais, como estratégia para se fixarem nesses ambientes, aí, nesses solos moles. Aqui um exercício, as diversas vegetações, florestas equatoriais tropicais, temperadas, subtropicais, florestas boreais, vegetação mediterrânea, savanas, pradarias, estepes, vegetação de deserto, de altitude, tundra, e as suas características. É importante darem uma pausa para olhar cada um, já vem com as respostas. O texto, pessoal, aqui traz sobre a conservação das vegetações. Conservação é utilizar as vegetações, principalmente as florestas, de uma forma racional, sem destruir, sem degradar, não utilizar de maneira predatória, principalmente as florestas, pela importância que têm. As florestas são responsáveis pela manutenção dos rios, são responsáveis pelo equilíbrio do clima no mundo. Como o processo de evapotranspiração é responsável por boa parte da umidade do ar local e das massas de ar que se deslocam para outras áreas, seu desaparecimento pode provocar mudanças climáticas significativas. Nós já vimos isso. A floresta amazônica, por exemplo,
ela lança na atmosfera uma quantidade de umidade muito grande, por conta aí da transpiração das árvores. E essa umidade é que vai trazer chuvas, principalmente na região centro-sul do Brasil. Então, desmatamento da floresta amazônica, secas na região centro-sul. Fenômenos aí diretamente relacionados. Então, conforme vemos na imagem aqui, as florestas elas têm uma importância muito grande. São várias as importâncias. Na imagem aqui está trazendo a importância delas para os rios. Então, a água da chuva vai cair e as florestas vão pegar essa água e vão alimentar as chamadas águas subterrâneas, os lençóis freáticos, lençóis artesianos. E quando essas águas subterrâneas afloram, nós temos os rios. É a principal forma com que se originam os rios. Então, quando há o desmatamento das florestas, os rios eles vão secando. Agora vamos ver as vegetações brasileiras, muito rapidamente. Em verde aqui a floresta amazônica, em amarelo nós temos a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais aqui em roxo, ou vegetação dos cocais, ou mata de cocais, Mata de araucárias, aqui, os pampas, o cerrado, a caatinga, o complexo do Pantanal, que é uma vegetação formada aí de arbórea, arbustiva e herbácea, e as regiões litorâneas, principalmente aí as restingas, os mangues. A floresta do Brasil que mais sofreu com a devastação, sem sombra de dúvida, foi a Mata Atlântica. Como ela se encontra no litoral do país, acabou se tornando o primeiro local para a ocupação da sociedade. Então, vemos aí no mapa a área original da Mata Atlântica e a área remanescente, ou seja, o que sobrou. Não há consenso, mas os autores falam que só resta 10, 11, 12, 7% do total da Mata Atlântica. O texto está trazendo as principais atividades aí que foram responsáveis pelo processo de devastação da Mata Atlântica, desde a exploração do pau-brasil, do ciclo da mineração do ouro, da cana-de-açúcar, depois a industrialização. E lembrando que a região litorânea do Brasil, no litoral leste, é onde se concentrou o povoamento, a ocupação, o desenvolvimento do Brasil. Então, toda essa questão do desenvolvimento econômico, da urbanização, fez com que a mata fosse praticamente toda destruída, devastada. Agora, outro conceito importante é a diferença entre ecossistema e bioma. É muito importante esclarecermos as diferenças. Ecossistema é um conjunto formado pela interação de componentes bióticos, ou seja, seres vivos, e componentes abióticos, como os elementos químicos e físicos, o ar, a água, o solo. Estes componentes interagem através das transferências de energia dos organismos vivos entre si e entre estes e os demais elementos do seu ambiente. O que é um ecossistema, Fernando? É toda a área onde há interação entre o meio biótico, entre os seres vivos, e o meio, o solo, a água, o ar. Então, uma lagoa pode ser um ecossistema. A Mata Atlântica é um ecossistema. Então, o ecossistema ele é muito variável de tamanho, Agora, bioma, por sua vez, de acordo com o IBGE, é o conjunto de vida vegetal e animal definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional com condições geoclimáticas similares. Em outras palavras, ele pode ser definido como uma grande área de vida formada por um complexo de ecossistemas com características homogêneas. Muitas vezes o termo bioma é utilizado como sinônimo de ecossistema, mas
Diferente do ecossistema, que tem tamanho variado, a classificação de bioma interessa mais o meio físico, a fisionomia da área, principalmente da vegetação, do que as interações que nele ocorrem. Então, enquanto o ecossistema é essa interação do meio vivo com o meio ambiente, com o solo, a água, o ar, o bioma vai ser um grande ecossistema, um gigantesco ecossistema, que tem ali uma presença de vida animal e vegetal e basicamente dentro de um determinado clima. Essa é a principal diferença. O conceito de bioma não interessa saber muito da interação dos seres vivos com o meio ambiente. Interessa mais o aspecto principalmente da vegetação. Então, bioma, a palavra bio significa vida. É toda uma região, toda uma área que tem um clima e que tem ali, basicamente, animais e plantas interagindo. Os biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Pantanal, bioma Mata Atlântica, Pampa e Caatinga. Percebam que os biomas eles são diferentes das vegetações. Espera aí, Fernando, não está aí a mata de araucárias, a mata dos cocais? Sim, não está, porque o bioma é um conceito diferente de vegetação. O bioma ele não traz só a vegetação, mas também o clima e também os animais. Outro conceito também importante é o conceito de domínio morfoclimático. Conceito aí do grande geógrafo brasileiro Aziz Absaber, cujo objetivo era fazer um levantamento da diversidade paisagística do território brasileiro. Domínio morfoclimático estabelece uma associação ou integração entre diferentes elementos, como relevo, solo, clima, hidrologia, vegetação. Então, domínio morfoclimático vai ser uma região que tem características homogêneas de quê? Vegetação, clima, relevo, tipo de solo. É um conceito muito amplo. Vegetação é um conceito que leva em conta a fisionomia das plantas. Bioma já é um conceito mais amplo, leva em conta as plantas, os animais e o clima. E domínios morfoclimáticos é um conceito ainda mais amplo. Para classificar a paisagem natural, leva em conta vegetação, clima, solo, relevo. E os domínios morfoclimáticos do Brasil. O domínio amazônico, do cerrado, dos mares de morro, da caatinga, das araucárias, das pradarias e faixas de transição. Aqui nós temos uma imagem, um esquema trazendo cada domínio morfoclimático e o clima predominante, a vegetação, as características principais. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho de vegetação e geografia urbana. A imagem já traz de cara um problema chamado ilha de calor, que é o centro da cidade ser muito quente por conta do excesso de asfalto, concreto, cimento e da pouca quantidade de árvores. Locais com maior quantidade de árvores, como a imagem de baixo aqui do slide, observamos muito claramente que a temperatura é menor. Então, ilha de calor é isso. No centro da cidade, a temperatura é maior, por conta do excesso do asfalto, concreto e cimento. Então, num dia de sol, de dia, o sol esquenta o cimento. Um pouco dessa energia irradia de volta para a atmosfera, mas a maior parte é absorvida pelo cimento. À noite, a energia acumulada no cimento continua irradiando. Então, o asfalto, concreto e o cimento, eles não deixam a energia, o calor entrar no solo. Fica aquela caloria ali absorvida e irradiando para a superfície, deixando o ambiente bem mais quente. É o que a gente chama de ilha de calor. E algumas propostas são os telhados verdes, como a gente vê na imagem aqui,
a quantidade, o plantio de árvores, porque as árvores diminuem a incidência dos raios solares na superfície de asfalto, concreto e cimento. Outro problema também relacionado à vegetação no meio urbano são os deslizamentos de terra. Então, no geral, a vegetação ajuda a proteger o solo da erosão. Ela reduz o impacto direto das chuvas e as raízes das plantas ajudam a reter o solo. Assim, o deslizamento de terra, que é um fenômeno natural, pode ser intensificado ou acelerado pela interferência humana. Então é algo natural, mas a interferência humana, tirando a vegetação, por exemplo, vai fazer o deslizamento de terra ser algo mais recorrente. Aqui nós temos uma imagem do deslizamento de terra que poderia ser muito maior, muito mais danoso, caso não fosse a vegetação. E nas áreas urbanas, de morros, das periferias principalmente, esse problema aí dos deslizamentos é catastrófico. A população desmata, ocupa as áreas, vem a chuva, o solo encharcado e há esse problema aí ceifando milhares de vidas. Esse texto, chamado Guarda-chuva Furado, fala basicamente de algo que já vimos nesse vídeo. A floresta ela funciona como um guarda-chuva, só que furado, porque a água da chuva precisa descer. Então, quando a chuva cai nas copas das florestas, o impacto é menor, a água da chuva desce devagar, infiltra no solo, dando origem às águas subterrâneas, e essas águas subterrâneas, como vimos, vão dar origem aos rios. A vegetação, principalmente as florestas aqui, ganha o nome de guarda-chuva furado. E as florestas, como já vimos, têm essa importância de diminuir a erosão do solo, proteger o solo, alimentar as águas subterrâneas, que vão alimentar os rios. Então, a importância de mantermos as nossas florestas, os nossos guarda-chuvas furados, livres da devastação. E para terminarmos essa segunda parte, uma charge aí trazendo cada vez mais os animais no meio urbano. Temos visto cada vez mais notícias de animais nas cidades, causando sustos, desespero em muita gente, dando trabalho aos bombeiros. Então é para a gente pensar. O homem ele destrói o chamado hábitat dos animais e esses animais acabam vindo para as cidades. É um problema sério nos dias de hoje. Cada vez mais a presença desses animais na cidade. Não é algo positivo, é negativo. Significa que o hábitat natural deles, o ambiente ali onde eles vivem, está sendo destruído. E aí eles vão para as cidades à procura de alimentos, etc. Assim, pessoal, nós terminamos então a nossa segunda aula aí de biogeografia.